Olá pessoal, eu sou a Cláudia Martim e seja bem-vindo ao meu canal de História da Igreja. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós temos um assunto bastante interessante, mas eu quero te pedir já para você se inscrever, caso você não seja inscrito. Você deixe seu like e compartilhe aí com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, o conteúdo desse vídeo de hoje. E hoje eu trouxe para vocês a história do avivamento morável. E você já ouviu falar a respeito do avivamento morável, sobre a torre de 100 anos de oração, sobre as missões moravianas? Hoje eu oro muito para que esse vídeo venha aquecer o seu coração, que isso venha despertar em você o desejo por buscar mais ao Senhor através da história desses irmãos, porque a história da igreja é isso. Eu já falei em outros vídeos, não são apenas fatos isolados, eventos que aconteceram, mas não, a história da igreja, ela é um poderoso instrumento de Deus para aquecer o nosso coração, para nos inspirar e para nos levar a estarmos mais perto do Senhor, a buscarmos a sua presença, a conhecermos melhor o Deus que nós servimos. A história dos moravos está no início do século XVIII. Isso quer dizer que a reforma protestante já passou, mas que deixou a sua influência na igreja também daquela época. O nome Morávios se refere a uma região chamada Morávia, hoje a Tchequia, para onde muitos irmãos fugiram por causa da Guerra dos 30 Anos, uma guerra que aconteceu entre católicos e protestantes na Europa, onde estima-se que 8 milhões de pessoas morreram. Então esses irmãos que estavam fugindo da guerra nos 30 anos foram para essa região na Morávia e lá eles encontraram um abrigo num lugar chamado Herrhant, que significa cabana do Senhor ou abrigo do Senhor, que pertenciam ao conde de Zinzendorf. Para entendermos bem o que aconteceu ali com os moravianos, a gente também tem que entender uns outros contextos. Por exemplo, o movimento pietista na Alemanha, especialmente no ano de 1666, com um irmão chamado Spinner. Philip Spinner buscava um avivamento espiritual na igreja luterana. O pietismo acentuava um retorno interior, subjetivo e individual ao estudo bíblico e à oração. A verdade bíblica se manifestaria diariamente numa vida de piedade, tanto de leigos quanto de ministros. E outro grande nome do pietismo na época também foi August Frank, na Alemanha, na Universidade de Heidelberg. Ele se esforçou para trazer os alunos de volta à Bíblia e à piedade. Frank definiu o pietismo como uma vida mudada, uma igreja reavivada, uma nação reformada e um mundo evangelizado. O resultado disso é que a Universidade de Heidelberg então se tornou um grande centro do pietismo, para onde muitos jovens foram enviados para estudar e posteriormente enviados como missionários para várias regiões do mundo. Bom, voltando aos morávios, você deve estar se perguntando, mas o que essa história dessa Universidade de Heidelberg tem a ver com os morávios? Tem tudo a ver, porque aquele conde Zinzendorf que eu falei no começo do vídeo, que cedeu as terras para os morávios estarem, ele estudou nessa universidade, então ele foi fortemente influenciado por esses irmãos, tanto o Spinner quanto o Frank, na questão do pietismo. Então o que acontece? Em 1722, o conde Zinzendorf, ele doa parte de suas terras para os irmãos morávios se abrigarem ali. Eles estavam no meio da Guerra dos 30 Anos, então isso quer dizer que havia muita perseguição dos protestantes em relação aos católicos e vice-versa. Como eu já disse no começo do vídeo, essa guerra teve um saldo de quase 8 milhões de pessoas mortas. Quem não queria, se envolver com a guerra, estava buscando abrigo em outros lugares. Por isso que esses irmãos, eles vão então para esse lugar e se abrigam ali nas terras do conde. É importante a gente ressaltar que esse grupo de morávios não era um grupo único que fosse luterano, anabatista ou calvinista. Na verdade, a grande maioria deles vinham dos irmãos
Hussitas, que era um grupo ligado ao John Hus, um pré-reformador. Mas com o tempo, vários outros grupos de cristãos também começam a se chegar ali nas terras de Herrnhut. Então, com a chegada de diversos outros irmãos ali na Morávia, esse grupo de refugiados que havia ali, que sim, os morávios eram um grupo de refugiados de guerra, se tornou bastante heterogêneo. Então, o que acontece? Cada grupo tinha a sua tradição, tinha a sua linha teológica, tinha o seu culto, tinha toda a sua forma ali de exercer a sua vida cristã em comunidade. E com tantas diferenças começam a acontecer brigas, divisões, exatamente. A história dos morávios começa com uma questão de confusão entre eles. A coisa chegou a tal ponto que em alguns dias de culto um grupo ia para a porta lá da igreja do outro grupo para falar que aquilo que eles estavam pregando ali dentro estava errado, não era bem assim. A coisa chegou nesse nível. Com esse cenário então de brigas e confusões instaurado, o conde Zinzendorf volta os seus olhos ali para aquela comunidade e vai tentar apaziguar de alguma maneira o que estava acontecendo ali. Então o que o conde Zinzendorf faz? Ele começa a pregar sobre o pecado da divisão, ele começa a alertar os irmãos que aquilo que os unia, que era Cristo, era muito maior do que qualquer outra diferença em pontos teológicos. E ele estava ali o tempo todo chamando os irmãos à unidade. E então, como um bom jurista que o conde Zinzendorf era, ele redige um documento em que os irmãos que gostariam de permanecer ali na região da Morávia, onde ele havia cedido as terras, deveriam livremente assinar. Era basicamente um documento que os orientava a manter o foco na unidade, na comunhão e no amor uns aos outros. E a partir desse momento que uma nova fase começa entre os morávios. Então, no dia 13 de agosto de 1727, todos os irmãos que habitavam ali vão participar de um culto para celebrar aquele novo momento, aquele novo tempo em que eles estariam realmente mais unidos em torno da fé cristã. Naquela época, eles vinham de uma série de pregações a respeito do amor, da unidade, baseado nas cartas de João, e a partir então desse culto que começa o avivamento morávio. Neste culto, mais ou menos meio-dia, onde se celebrava a ceia do Senhor, o poder de Deus veio de uma forma tão poderosa sobre o grupo inteiro que tanto o pastor quanto o povo caíram juntos no pó diante de Deus. E, nesse estado de mente e coração, continuaram até meia-noite tomados em oração, cântico, choro e súplicas. Pelo toque do Espírito Santo, eles conseguiram a firme convicção do amor e da unidade em Cristo. Em meio às lágrimas de muitos, o conde fez a oração de confissão pública, pedindo perdão mediante o sangue de Cristo, o livramento de toda divisão e a bênção da união de coração, para que pudessem ser bênção para os outros de perto e longe. A liturgia sobre o perdão dos pecados foi dirigida por um outro pastor, que então administrou os elementos da ceia. Todos sentiram paz, alegria no Espírito Santo e profunda comunhão com Cristo e com os outros. Depois disseram: aprendemos a amar conforme Romanos 5:5. E nos registros históricos a respeito desse culto, a gente encontra relatos de irmãos que tiveram uma experiência muito profunda com a pessoa do Espírito Santo, momentos realmente de ficaram no chão caídos ali, imersos no poder do Espírito. Outros irmãos que relataram visões a respeito de Jesus, inclusive visões de Jesus como servo sofredor lá de Isaías. Como fruto inicial desse avivamento, nós temos um relato da torre de oração. Então, 24 irmãos se uniram a 24 irmãs e começaram um movimento de oração incessante ali na Morávia. E esse movimento durou mais de um século. Uma questão bastante importante também a respeito dos morávios foi o fruto das missões que surgiram a partir desse avivamento. Os morávios foram tão despertados para missões que eles são chamados até hoje dos precursores das missões modernas. Até essa época, a igreja cristã acreditava que era a responsabilidade do governo alcançar os outros povos com o evangelho através da colonização. Segundo Kenneth Mulholland, os morávios foram os primeiros cristãos a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja e não apenas de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Então nós vemos a partir desse momento uma grande obra missionária sendo iniciada através do avivamento morávio. Então eles não ficaram só aquele pessoal da oração, do êxtase do Espírito, de ver Jesus como servo sofredor. Isso os motivou a irem e pregar para outros povos. Depois de 100 anos de intensa atividade missionária, os irmãos morávios tinham estabelecido 41 centros missionários, 40 mil batizados nos campos e 208 missionários ativos.
50 anos depois, este número subiu para 700 centros missionários, 83 mil batizados, 335 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais. A proporção chegou à impressionante marca de um missionário para cada 25 cristãos morávios, marca essa que dificilmente será superada por alguma empreitada missionária. Nos registros existem relatos de jovens que se venderam como escravos para chegarem a povos não alcançados. A visão então de Jesus como servo sofredor, conforme a gente vê lá em Isaías, para os morávios ficou tão forte, mas tão forte, como Jesus sendo digno de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Isso os marcou de uma forma tão profunda que há relatos de jovens que se venderam como escravos para irem para alguns lugares inóspitos do mundo para que pudessem evangelizar as pessoas que estavam ali, outros escravos e regiões de difícil acesso. Os morávios chegaram na Groenlândia, no Caribe, África, Alasca, locais onde não haviam muitos missionários na época. Outro fato interessante dos morávios é o amor que eles tinham também pela música. O próprio Conde Zinzendorf foi autor de mais de 2.000 hinos. Então eles tinham um hábito de cantar, existia uma forma de culto que eles tinham que era muito interessante. Eles estabeleciam um tema para o culto, vamos supor, salvação ou santidade, alguma coisa assim, e eles escolhiam todas as músicas que iam ser cantadas no culto, e eles iam cantando partes dessa música que era toda a liturgia que eles faziam. Então eles ficavam cantando, e então era uma pregação cantada, na verdade, né? Trecho por trecho das músicas falando a respeito do mesmo tema. E também eles tinham uma paixão muito grande pelas escrituras, né? Chegou um momento que o Conde Zinzendorf distribuía entre os irmãos ali de noite um versículo para que todos os irmãos estivessem meditando naquele mesmo versículo durante o dia seguinte. E era interessante que eles ficavam falando a respeito dele, os pastores que iam fazer visitas, chegavam nas casas, ficavam meditando, explicando aquele versículo. E até hoje esses textos bíblicos eles são utilizados, né? Tem um aplicativo chamado Daily Texts, que a Igreja Morávia ainda distribui, onde todos os irmãos ligados à igreja meditam na mesma passagem das Escrituras. Mais um fato interessante sobre os morávios que eu quero comentar com você é a questão do fator influência que a gente vê dentro da história. O John Wycliffe foi um pré-reformador e foi chamado como Estrela da Manhã, por ser uma pessoa que foi despertada bem antes de Lutero, bem antes da época da Reforma, para questões que precisavam ser revistas dentro da igreja. John Wycliffe foi um grande influenciador de um outro irmão que veio anos mais tarde, que é um John Huss, que eu citei aqui também no vídeo, que deu origem a muitos irmãos que foram lá para a região da Morávia, os Hussitas. Aí você pode pensar, parou por aí? Não. Tem um outro nome super conhecido da história da igreja que também está aí nessa linha de influência que eu estou falando com vocês hoje. Esse nome é John Wesley, sim, o pregador avivalista do movimento metodismo. O John Wesley estava no mesmo navio que um grupo de morávios viajando para os Estados Unidos. Conta-se que nessa viagem houve uma tempestade muito forte e o navio realmente quase veio a pique. Só que o que acontece? No porão desse navio estavam lá os irmãos morávios reunidos, cultuando ao Senhor totalmente em paz. Eles não tinham medo de nada do que pudesse acontecer com a vida deles. Aquilo impressionou tanto John Wesley, porque há relatos de que naquele momento ele duvidou da sua própria salvação, porque ele temia muito a morte. Ele estava com muito medo de morrer, e naquela ocasião os morávios mostraram a John Wesley que ele ainda não havia nascido de novo e que ele estava vivendo uma religiosidade vazia. Depois disso, Wesley fez uma visita a Erhard e, estudando toda a história do avivamento morável e tudo que isso desencadeou, nós podemos chegar a uma conclusão. Todo o êxito que eles tiveram, especialmente nas missões, se deve a um único fato: Cristo estava no centro de tudo. A pregação sobre Jesus e a obra de Cristo estava no centro de tudo aquilo que eles faziam. O lema missionário que eles assumiam deixava isso ainda mais claro: conquistar para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nesse momento eu quero que você pare o que você está fazendo, que você ore comigo em relação a tudo que nós ouvimos aqui. Senhor, eu oro, Pai, sobre o que nós ouvimos nesse vídeo hoje, Pai, a respeito do avivamento morável. Eu te louvo, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito no decorrer da história, Pai, por cada momento que o Senhor tocou a vida dos nossos irmãos, Senhor, de 10, 20, 30, 100, 200, 300 séculos atrás. E eu oro, Senhor, para que o Senhor continue operando na tua igreja hoje, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, um avivamento. Derrama sobre nós, Pai, um quebrantamento, Pai. Leva-nos, Senhor, para mais perto de ti como igreja.
Que a tua igreja, como tem sido sustentada ao longo desses anos todos pela tua mão, Pai, continue sendo, Pai. E que sobre nós, Senhor, seja derramado o teu poder, Pai, neste tempo, nesta hora, para que sejamos enviados, Pai, para onde quer que o Senhor desejar, para que preguemos a tua palavra. E eu te peço, Senhor, aqueça o nosso coração, derrama sobre nós, Pai, a tua unção e o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E finalizando o vídeo, se você gostou da história dos Moráveis, eu quero deixar duas dicas bem legais para você. A primeira é o filme Primeiros Frutos, que inclusive está disponível no YouTube dublado. É a história de dois homens morávios que se venderam como escravos para pregarem o evangelho. Não é um filme recente, não é um filme muito moderno, mas é um filme muito bonito e conta com bastante precisão como que aconteceram essas missões moravianas. E para quem gosta de música, eu quero deixar como indicação a Canção dos Morávios, que você encontra legendado também no YouTube, do Jonathan Helser. Uma canção muito bonita que expressa um pouco do que era a questão da devoção e da música e desse sentimento que os morávios tinham. E se você ficou até aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer, que essa história dos morávios venha aquecer seu coração como aqueceu o meu, que essa história você possa também compartilhar através do envio desse vídeo para mais pessoas. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, esteja sempre aqui, que toda semana tem vídeo de história da igreja para vocês. Um abração, Deus te abençoe e até lá!